Marçal combina primárias com Gustavo Lima, bastidores e CNN. Então, vamos reagir, vamos entender o que a CNN vai falar. Pedro, você tem uma outra apuração super curiosa sobre um encontro de dois personagens que estão se colocando para 2026 como outsiders, opções, né? O que a gente tem aí no cardápio da política. O empresário, o ex-coach não, acho que ele ainda é coach, não é, Pedro? Coach, empresário, influenciador, ele é... Tá, o Pablo Uma parcela da imprensa, que é aquela parcela, né, que o Marçal chamava do consórcio, eles não perdem a oportunidade de chamar o cara de ex-coach, mano. Hein? Ex-coach não, acho que ele é coach ainda, né? Cara, qual é a necessidade? É isso que eu falo. Tipo assim, o que eu penso sobre comunicação? Problema nenhum, cara, ter lado. Mas deixa claro isso. Nós temos lado, a gente comunica para esse público aqui, para esse candidato. Esses candidatos. Aí, quem quer assistir, assiste, porra. Né? Agora, o povão não sabe disso, né? Olha lá. Como outsiders, opções, né? O que a gente tem aí no cardápio da política. O empresário, o ex-coach não, acho que ele ainda é coach, não é, Pedro? Coach, empresário, influenciador, ele é um pouquinho de tudo. O Pablo Marçal e o cantor, músico, né, conhecidíssimo, Gustavo Lima. Eles passaram uma tarde juntos em Miami, nos Estados Unidos, conversando, segundo a assessoria do Marçal, sobre a paixão que os une, que é a paixão pelo Brasil, olha só. Olha a entonação, sobre a paixão que nos une, a paixão pelo Brasil, olha só, né? Mano, ela tá comunicando, tá dando notícia. Já vem uma opinião já embutida, né? Cara, isso influencia ou não influencia o resultado da eleição? Influencia, cara. Aí quando eu falo assim, cara, para de se expor, para de comprar guerra que não é sua. Tu vai ficar na internet falando de urna, falando de Alexandre de Moraes, chamando o ministro do Supremo Tribunal Federal de Xandão, chamando disso e daquilo, e falando disso. Tu vai responder processo, tu vai perder sua rede social numa guerra que não é sua. Entende? Ah, a guerra dos brasileiros é? Beleza. Quando quem causou a guerra estiver lá guerreando, se tu quiser ir, tu vai, irmão. Por sua conta e risco. Agora, você ir como escudo deles, é difícil. É assim que eu penso. Não vai ficar você aí na internet querendo condenar o processo eleitoral brasileiro, porra. Colocando, porra, quem pode te investigar, te condenar, te botar na cadeia como malvadão, como imputando crime e falando isso e aquilo, e você não vai conseguir sair dessa. Entende? Me cabe aqui, eu vou ficar aqui questionando. Tem gente que comunica isso no YouTube, beleza. É a linha editorial do canal deles, é assim que eles cresceram, é assim que eles surgiram e é assim que eles comunicam. Eles acreditam naquilo, beleza, meu irmão. Não tô nem... Até assisto os vídeos às vezes. Agora, não eu. Minha história é outra, eu acredito, eu penso de outra forma. Se você ficar, meu irmão, pensando que a urna, que a eleição é fraudada e isso e aquilo, não vai te levar a lugar nenhum, irmão. Entendeu? E tu vai se lascar. Por quê? Só isso já é uma forma de interferir no resultado, cara. Quando você pega todo o conjunto de comunicação que os âncoras do jornal comunicam dessa forma, que o editorial dos jornais escolhem um lado para ser vilão e o outro lado para suavizar, isso já influencia, isso por si só já muda o resultado na urna. Então, você pode desacreditar do resultado legítimo da urna pelo simples fato onde um tem muita oportunidade, muito dinheiro, muito partido, tem a imprensa favorável, o outro lado a imprensa só critica, a imprensa só martela, a imprensa só queima a imagem. Então assim, cara, ficar botando tudo na conta de uma tese que a gente não tem, que você não tem como confrontar, você não tem como ganhar, e alguém vai lá, aperta o botão e dá a vitória pro outro cara, meu irmão, eleição de 22 foram 4 anos de massacre ao Bolsonaro. Inverteram a lógica, o Lula saiu da cadeia, o Lula saiu do processo da Lava Jato, inverteram tudo isso. E suavizaram o nome do Lula.
Bolsonaro merece? Não sei, cara. Eu não tô entrando nessa de Bolsonaro e Lula. Eu quero te dizer o poder da comunicação. Então, isso aqui tem um poder enorme. Essa moça falando desse jeito já condena o cara e eu não tô defendendo ele. Eu só não gostaria que tivesse esse tipo de coisa. Eu faço isso, talvez eu faça, né? O Mano Walter fez assim. Pra mim. Aí eu pensei o quê? Quando eu falo do governador do Rio, por exemplo, eu já tô dando uma informação pra vocês negativa também, né, cara? Por quê? Porque nós temos viés, não tem como. Nós temos sentimento, nós temos as nossas convicções. Mas você já sabe qual é a minha, né? A linha editorial tá bem definida. O problema é que você não sabe isso na CNN, tu não sabe na Globo News, tu não sabe no UOL. Não, no UOL tu sabe, né? Mas tu não sabe ali por outros canais. E aí, cara, eles convencem a população para um lado ou para o outro. O papo é Marçal, né? Isso. Marçal e Gustavo Lima. Vamos lá, CNN. Em Miami, nos Estados Unidos, conversando, segundo a assessoria do Marçal, sobre a paixão que os une, que é a paixão pelo Brasil, olha só. Ainda de acordo com a nota da assessoria do Marçal, ele e o Gustavo Lima já conquistaram tudo o que queriam nas suas respectivas áreas de atuação e agora eles têm vontade de atuar na política ou lutar pelo povo, que foi ali a palavra usada pelo Marçal. O presidente do PRTB, o Leonardo Avalanche, disse que Marçal continua como a principal aposta do partido para as eleições presidenciais de 2026. Com a possível entrada do Gustavo Lima na vida política, a direção do PRTB fez vários convites para que o cantor se filiasse ao partido e compusesse uma chapa majoritária ao lado de Marçal. Avalanche afirmou que a definição da candidatura, caso Gustavo Lima se filie, vai levar em conta pesquisas de intenção de voto. Conta mais, Pedro Venceslau. Olha aqui, deixa aí, mano, volta, não tira não. Deixa a matéria aí. Ó, possíveis candidatos em 2026, Marçal e Gustavo Lima conversam em Miami. Aí aqui embaixo, eles passaram a tarde, abre aspas, discutindo a paixão pelo Brasil, de acordo com a assessoria de imprensa. Pra que isso? Cara, eles não merecem a minha defesa. Eu não tenho nada com eles, mas é uma notícia, é uma informação. Eles estão questionando que os caras têm paixão pelo Brasil, pô. Mas eles estão dando a notícia e já estão botando entre aspas. Já tá tendenciando o público. O cara já lê isso aqui e fala assim, dois garoteiros, dois bravateiros, dois, né? Vamos lá. De voto. Conta mais, Pedro Venceslau, o que saiu desse encontro e dessa conversa? Já imaginou essa chapa? Ô Pedro, agora vai ser difícil, né? Ali os dois chegarem no entendimento de quem estaria com o principal posto, né? Com a vaga da presidência. Ainda bem que foi um café, porque se eles fossem pedir alguma comida ia ser pequi, porque são dois goianos mexendo com a política nacional. Eles se encontraram lá em Miami, logo depois o Pablo Marçal pegou um avião e desembarcou em Londres, onde está nesse momento. Aí mandei uma mensagem, a gente se comunicou por mensagem, eu e o Pablo Marçal. Eu queria entender mais ou menos qual é a engenharia que ele está pensando para essa chapa. Claro, é tudo muito precoce, é tudo conversa, mas ele disse o seguinte, que ele e o Pablo Marçal combinaram que vão estar juntos, vão se lançar juntos em 2026. Perguntei por onde? Pelo PRTB? Ele não respondeu, o Pablo Marçal, mas é uma possibilidade. O Leonardo Avalanche, presidente da sigla, está trabalhando muito nisso, tentando atrair pessoas como o prefeito de Sorocaba, como Wesley Safadão, entre outras lideranças e cantores e artistas, para que o PRTB continue existindo forte em 2026. Ei, irmão, os caras vão fazer um brega, mano. Os caras vão fazer um brega lá no Congresso, mano. Lá em Brasília. O Wesley Safadão com o Gustavo Lima, mano. Caraca, compadre, vamos nessa. Mas eu perguntei, como é que seria isso? Um candidato a presidente, outro candidato a vice, um a senado? Ele falou, não. A nossa ideia, segundo eu conversei com o Gustavo Lima, isso o Pablo Marçal, é fazer como nos Estados Unidos, realizar uma espécie de prévias ou primárias, como os democratas fazem. É uma pequena diferença de tamanho e importância entre os democratas e o PRTB, mas isso tudo é uma questão de ajuste fino. Então, eles fariam ali uma... Outra ironia, né? Hein? Tem uma pequena diferença entre democratas ou republicano e PRTB. Deu uma zoada, né? PRTB é da Nico. Dá uma prévia dentro. Não faz sentido, tá? Ao meu ver, não faz sentido. Pra que vai fazer uma prévia entre Gustavo Lima e Marçal e o PRTB vai eliminar um desses nomes? Se ele pode usar os dois nomes. Vai ficar muito mais forte. Vai descartar um. Vamos. Uma eleição interna, uma prévia, e aí quem vencesse a... Outra coisa, olha as fotos selecionadas do cara. Hein? É só... Cara, irmão, tudo é bem pensado, cara.
Marçal não merece a minha defesa, cara. Talvez eu não tenha mais que falar sobre esses temas. Porque depois eu vou ser acusado de estar, meu irmão, defendendo ele e fazendo conteúdo positivo pra ele. É. Mas, na verdade, eu tô criticando a forma como a imprensa trabalha, cara. Olha lá, mano, as fotos. Ajuste fino. Então, eles fariam ali uma eleição interna, uma prévia, e aí quem vencesse a prévia seria o candidato. E quem perdesse apoiaria o outro. O maluco acabado, derrotado, mano, zoado. Para a Prefeitura de São Paulo, ele disse para os jornalistas que tinha 2 cenários políticos pela frente, no horizonte dele. Ou ele disputaria o governo de São Paulo, ou ele disputaria a presidência da República. Descartou completamente uma vaga no Legislativo. Portanto, é uma possibilidade, eventualmente, né? Gustavo Lima pode ser candidato a senador, eventualmente por Goiás, e o Pablo Marçal a presidente, ou o Pablo Marçal candidato a governador em São Paulo, e o Gustavo Lima senador. É toda uma questão de combinar o jogo. Mas o fato é que foi um sinal. O Gustavo Lima não tem feito grandes movimentos políticos na prática, não tem conversado com dirigentes, parou. Né? Chegou a conversar com Antônio Rueda, do União Brasil, chegou a conversar também com o Leonardo Avalanche, do PRTB, mas agora está focado na carreira musical, até porque tem chão pela frente, o prazo para filiação partidária está muito longe ainda, mas esse cafezinho, essa foto, esse cafezinho foi tomado lá estrategicamente pensando já em criar essa espuma toda para que o mundo político se lembre que eles estão no páreo para 2026, né, Tainá? É isso. É isso. Verdade. É espuma. Marçal após encontro com Gustavo Lima. Por favor, mano, volta. Temos um anúncio que vai abalar as estruturas. Padrão Marçal de comunicação, né? Então vamos lá, vamos reagir, vamos entender. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, olha ele aí, o Pablo Marçal. Ixi. O Pablo Marçal se reuniu com o cantor Gustavo Lima nos Estados Unidos. Ixi. Os 2 nomes são cotados para disputar a presidência nas eleições de 2026. Uau! A assessoria de Pablo Marçal falou que durante esse encontro em Miami, os 2 selaram uma parceria que pode mudar o rumo do país e que deve realizar ações conjuntas muito em breve. O Chá da Tarde se deu em meio à tentativa do PRTB de criar uma chapa conjunta para as eleições do ano que vem. Nas redes sociais, Marçal afirmou que em poucos dias eles vão anunciar algo que vai, abre aspas, abalar as estruturas da política nacional e virar uma chave no povo, começando pelo Nordeste, fecha aspas. Decarli, esse Marçal pode ser louco, mas as grandes figuras da humanidade foram também acusadas de loucura. O fato é que ele entrou completamente desacreditado e não foi para o segundo turno e não ganhou a eleição, porque tinha lá uma molecada em volta dele, molecada, não tem outra palavra, irresponsável, e divulgaram um documento falso e não ouviram os advogados. Eu conheço os advogados do Paulo Hamilton, professor titular, com doutorado, não ouviram, foram lançando aquele documento falso. Como você vê o Pablo Marçal e o Gustavo Lima, que tem 60 milhões de... Bom, em cima do Pablo Marçal agora, tudo é o tal do documento falso, né? Será que ele não ganhou só por causa disso? Eu acho que, né, a diferença foi muito pouca, né? 59 mil votos só de diferença. Influenciou? Certamente influenciou, né? Mas você vê, cara, que quando o cara perde a credibilidade é complicado, né? Eu lembro que num período ali pré-eleitoral, na campanha, o nome do Pablo Marçal estava muito forte. Nós fizemos vários vídeos aqui no canal, mostramos a parte da esperança, a parte negativa dele, e repercutimos o Pablo Marçal aqui várias vezes. Mas hoje, depois da entrevista com o Boulos, depois desse documento e tal, as pessoas não depositam muita credibilidade nele, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo dizendo que em todos os cenários o Marçal ganhava, né? Era muito lucrativo para ele participar de uma campanha em São Paulo. Porque o nome dele é mais conhecido, ele vai vender mais curso, ele vai faturar mais. Quando chegar 2026, nós vamos saber qual o tamanho desse ganho. Porque ele vai declarar o patrimônio dele à Justiça Eleitoral, provavelmente ele vai ter ficado mais rico, né? Porque ele é mais conhecido, né? E aí o público hoje, né? Quem já desacreditava, desacredita pra caramba. Quem acreditava, de repente falou assim, o cara falou que queria destruir o Boulos e agora ele tá entrevistando, conversando amistosamente com o Boulos, com um sorrisinho, né? O cara destruiu, chamando o cara de cheirador, falou que ia aprovar, não provou. E depois, apesar disso tudo, eles estavam rindo. Assim, não passa o público aquela credibilidade e aquele sentimento que, pô, meu irmão, esse cara é de verdade. Mas ele continua aí, né, com toda a audiência dele, e assim que
isso tudo voltar a acontecer, nós vamos cobrir aqui, vamos entender, vamos reagir aos vídeos. Agora, um argumento ele continua tendo. Que é esse aqui, ó. E o Gustavo Lima também tem esse argumento. Os bons se levantarão. Aqueles que não precisam de dinheiro público, mas desejam de toda a alma transformar o Brasil. Porque eles vão ter sempre o argumento de que, ó, já sou milionário. Tem helicóptero, tem iate, tenho casa, mansões, isso e aquilo. Não preciso de mais dinheiro. Rapaz, acredite. Sempre precisam de mais dinheiro, né? Se fosse assim, os políticos roubavam um pouco e deixavam o resto pra gente. Mas não, eles querem tudo. Então, o político sempre precisa de mais dinheiro, né? Essa credibilidade, eu acho que o Marçal ainda tem. Ele tem alguma credibilidade, né? Com o público. Ele sabe, né? Sabe falar. Agora, o que vai vindo aí, né, cara? Pablo Marçal e Gustavo Lima, mas você vê que o próprio âncora do jornal Eu Capês, ele fala com um certo, assim, né? Esse Marçal e tal, a equipe de moleque. E é um canal Jovem Pan, né? Direita. Ele não vai chamar ele de ex-coach. Aí quando tu vai pra Globo, pro UOL, Folha de São Paulo, eles ironizam, né? Cultura, qual é o nome da outra? Roda Viva. Eles falam, o ex-coach. Eles zoam do Marçal, né? E olha que aqui é um canal, né? E entre Marçal e Boulos, acho que preferiu o Marçal. E ainda assim, tem um certo desprestígio. Você que tá em casa tem uma opinião, cara. Comenta no chat aí qual é a sua opinião do Marçal. Se você tá assistindo esse vídeo depois, deixa o teu comentário nesse corte. O que tu acha do Marçal? Porque, assim, eu já falei pra vocês, assim, minha leitura, e eu acho que não deve estar muito diferente de quem tá em casa. Mas vamos lá, continuando o vídeo. Tem outra palavra, irresponsável, e divulgaram um documento falso e não ouviram os advogados. Eu conheço os advogados que estavam do Paulo Hamilton, sim, professor titular, com doutorado, não ouviram, foram lançando aquele documento falso. Como você vê o Pablo Marçal e o Gustavo Lima, que tem 60 milhões de seguidores, no universo do Brasil e do mundo, em que as pessoas se informam pelos primeiros 5 segundos, como é que você vê eles na próxima eleição? Você aí tocou num ponto crucialmente cirúrgico nesse resultado dessa junção entre essas duas figuras muito populares. A questão dos seguidores, a questão da demanda desse novo eleitor digital, dessa nova democracia digital, que preza o apelo pelo candidato celebridade. O Marçal foi isso, ele é um candidato celebridade. Ele mudou a regra do jogo porque ele manda muito bem em comunicação nas redes, faz vídeos bombásticos e as pessoas querem isso. Ninguém tem mais tempo pra ficar ouvindo mais de 30 segundos num vídeo. Você lembra quando foi a última vez que você ouviu mais de 30 segundos no vídeo, no seu Instagram, no seu TikTok? Pois bem, é resultado da democracia digital e do que o eleitor está demandando. Esses caras têm apelo com o público, são populares e não necessariamente faz sentido o que eles falam ou o que eles propõem. O que importa é o like. Agora me pergunto, qual será o anúncio bombástico que eles vão anunciar para os meus nordestinos que estão aqui assistindo? Será que eles vão anunciar uma bolsa lente de contato para os dentes no Brasil? Não sei, a ver o que eles vão fazer. Eu não estou resistindo à tentação, eu vou perguntar aqui pro Leandro Ferreira antes. Ô, Leandro, vamos marcar nós uma palestra do lado do show da Anitta e o show do Gustavo Lima. Tem lá o show do Gustavo Lima, da Anitta, e nós vamos falar sobre... Eu tava pensando aqui justamente na Anitta, né? Porque se for por influência, se vamos viver essa onda, né, de influência, nós vamos ter já, né? A Anitta em algum momento vai falar, pô, já tem tudo que eu quis, já fiz tudo que eu quis fazer, e agora eu vou entrar na política, né? Nós temos a junção de Gustavo Lima com Marçal, 60 milhões. Mas nós temos Jojo Todinho com 30 milhões. Nós temos mais quem? Muita gente muito grande. Daqui a pouco a gente tem o Luan com 10 milhões. E, cara, acredite, né? Esses caras só não vão entrar na política porque os caciques partidários não vão deixar. Porque se eles se candidatarem, eles ganham. Lógico que eles ganham. Ué, o Romário é político, deputado e senador, já tá no segundo mandato de senador. Por quê? Porque é o Romário, todo mundo sabe que é o Romário. Tu pensa no Romário, tu pensa num tetra. Então, tu vota nele. Você tem vários outros nomes conhecidos, né? Agora, tem um monte de gente que não ganha porcaria nenhuma, né? Mas é ex-Big Brother, é ex-ator de Malhação, são pessoas que não têm o nome de Anitta, não tem o nome de Gustavo Lima, não tem o nome de Luan, sei lá, qualquer
Tô falando os nomes que estão me vindo na cabeça aí com acima de 10 milhões. Deolane, cara, se disputar vai ganhar a eleição, pô. Agora, é um salve-se quem puder, né, cara? Imagina parlamento, né? Liderado por as pessoas que têm seguidor, mas não necessariamente tem conteúdo, não necessariamente tem cultura, não necessariamente tem capacidade, né? De governar, né? De propor soluções, né? Mas, enfim. Vamos lá, continuando o vídeo. Diferentes perspectivas políticas e econômicas no pós-Guerra Fria. Vamos lá, e você? Vai mais gente assistir nós ou o show da Anitta e o show do Gustavo Lima? Sendo assim, esses players que são populares não têm agora uma grande oportunidade, uma grande chance de se elegerem no momento em que as pessoas acabam formando sua convicção muito superficialmente? Olha, Capês, eu tenho certeza que se o show do Gustavo Lima contar com apoio de uma prefeitura, como ele recorrentemente faz, o ingresso vai estar a preços acessíveis e a nossa palestra vai ficar miada. Mas se tiver que pagar o ingresso do show que realmente custa e não com dinheiro público que ele tantas vezes embolsa, eu acho que a nossa tende a ter, até porque eu, da minha parte, não cobraria cachê, não sei você, mas a gente poderia ter um público mais expressivo. Dito isso, sobre esse assunto... Esse guerreiro não entendeu a brincadeira, não, pô. Ele tá dizendo que a palestra dele vai ter mais gente do que o Gustavo Lima. Meu irmão, o Gustavo Lima pode cobrar 10 mil reais. Vai ter mais gente pra ver o Gustavo Lima do que a palestra de qualquer cara. Qualquer um. Nada contra você, eu nem sei quem é o rapaz aí. Né? Mas não é só pelo valor, pô. Quem não paga aí 300, 400, 500 reais ou 1.000 reais pra assistir um show do Gustavo Lima? Ou de qualquer um artista desse aí? Não? Paga um Thiaguinho, sei lá, um Ferrugem, olha o pagodeiro aí, só sei o nome de pagodeiro, né? Pô, um Rock in Rio, uma parada dessa. Mas, enfim, ele fez uma provocação dizendo que o Gustavo Lima pega dinheiro de prefeitura e tal. Enfim, esse maluco aí não deve gostar do Gustavo Lima, deve ser anti-horário, né? Pode ser. Vamos. Eu acho cômico as pessoas irem tomar um cafezinho em Miami e quererem discutir, quererem mudar o rumo do Brasil. Parece exatamente essa turma que tem um alinhamento com achar que os Estados Unidos é o quintal do Brasil. Quer discutir o futuro do Brasil? Vai no centro de São Paulo, vai nos morros do Rio de Janeiro, vai no interior do Brasil. Maravilha. Centro de São Paulo, Ricardo Nunes está lá no Morro do Rio de Janeiro, Lula foi lá também, o Freixo foi lá. Se isso é solução... Então, os políticos brasileiros estão, sabem todos os problemas do Brasil. Os caras vão em todas as favelas, os caras vão em todas as feiras. Eles vão, né? Eles vão. O Lula foi no Complexo Alemão. Então, o Lula é o cara que conhece mais, vai no Nordeste, vai em todos os cantos, né? O Lula conhece o Brasil todo. Beleza, então, não tem outro cara para ter solução. Agora, cara, a questão é o seguinte, cara. Eleição é show de simpatia. Eleição para presidente é quem é o mais simpático. Eleição para governador, você vota naquele que te alcança, que tem melhor propaganda, o cara é melhor simpatia no debate, o cara que tem fisicamente uma aparência, você olha pro cara e você fala, pô, meu irmão, vou votar nesse. Né? Tu olhava pro Enéas, sem dinheiro, sem uma propaganda, e votava no cara, pô. Como é show de simpatia, Gustavo Lima e Pablo Marçal tem chance pra cacete. Agora, Gustavo Lima tem a maldade no coração. Maldade no coração não, ele tem a maldade na cabeça. Não, porque no coração é o cara ruim, né? Ele tem a maldade na cabeça pra entender o jogo político. Ele tem a maldade dos caciques partidários. Ele vai saber lidar com essa gente? É eis a questão. Agora, o Kassab tem essa maldade. Tu vai votar no Kassab por causa disso? Também não, né? Então é muito difícil, cara. É muito difícil. Notícia aqui pra mim, que estão vendo aqui. Verba pública paga show de Daniela Mercury no 1º de maio. Né? Que foi um show de graça. Né? E... Verba pública. Vazio. Verba de graça, claro. Quem pagou foi o governo. Verba pública paga show de Daniela Mercury 1º de maio pro Lula. Tá aqui na Isto é Dinheiro. Meu querido Rodolfo Marins. É o jogo, é o jogo. Faz parte. Faz parte. Tá certo. Eu fico em cima dele. Eu tenho que fiscalizar. Rodolfo Marins, o que você acha dessa chapa? Tem chance ou não tem? Não tem chance, mas espera um pouquinho. Ele tava com um par de asas na mão, cara. Você não podia ter falado isso. Tava aqui. Olha só, eu concordo com o Leandro aqui até a página 9 da sua argumentação de 10 páginas, porque não tem fundamento.
O país precisa de gente muito mais engajada na política do que nas redes sociais. Essa é a grande realidade. Sabe por quê? Porque existe um fenômeno de seguidores. Por que a galera segue Gustavo Lima e por que a galera segue Pablo Marçal? Primeiro, pela ostentação que os dois postam nas suas redes sociais. A pessoa de comunidade, as pessoas menos favorecidas, elas vão seguir as pessoas que conseguem atingir o objetivo que elas talvez nunca conseguirão. Por exemplo, Gustavo Lima posta foto com o seu Porsche, tem 11 milhões de curtidas, 11 milhões de comentários. Esse é o grande fenômeno. Essas pessoas conversam com um tipo de público. Já na política é totalmente diferente. As pessoas têm que fluir dentro do campo político de uma forma muito mais responsável, sabendo quais são as prerrogativas de um político, sabendo o que um político faz. E me assusta muito o Pablo Marçal querer começar a sua vida, né, a sua vida política pela presidência. Não é a primeira vez que ele faz isso, é a segunda vez que ele comete esse erro, talvez, na sua vida, de querer começar a carreira política sendo presidente. Olha só, ele não foi vereador. Pô, mas aí eu não entendo, né, cara? Mas aí o Trump, todo mundo bate palma. Esse guerreiro, provavelmente, a esperança dele tá no Trump. Quanta gente tá botando a esperança no Trump? E o Trump começou a carreira política dele na presidência. Da mesma forma aí. Agora, cara, a questão é o seguinte. O cara tem a malícia de saber, de conhecer o Brasil, de saber os problemas do Brasil, de saber o jogo político brasileiro. Esse é o ponto. Número de seguidor diz muita coisa. Diz que o cara é conhecido por tantas milhões de gente. Isso vai facilitar o acesso ao voto, né? O acesso a conquistar o voto. Agora, cara, realmente eu dou razão pra ele num ponto quando ele fala, pô, o cara bota uma foto com Porsche e aí ele vai ter o maior engajamento e tal, porque as pessoas não têm aquele carro, não têm aquela vida bela, aquelas coisas, e aí ficam se alimentando daquilo. De fato, esse fenômeno da rede social é isso, né? Eu sou um cara que eu não gosto de mostrar minha vida, eu também não tenho um Porsche pra mostrar, né? Não tenho essas piscinas lindas, essa casa linda desses caras e tal, mas ainda assim tem muita gente na rede social com milhões e milhões de seguidores sendo humilde, pobre e simples, mostrando uma casa simples. A questão é, cada um tem um público. E se o cara tem 40 milhões por conta da música, por conta do carro, por conta da vida perfeita dele, né? Entre aspas, né? Ninguém tem vida perfeita, mas na rede as pessoas mostram vida perfeita. O que vai acontecer? Dificilmente esse cara vai conseguir converter esse voto, porque as pessoas vão saber o seguinte, não, isso aqui é um corpo. Eu sigo essa moça aqui porque é um corpo. Eu sigo esse cara aqui porque é um corpo. Eu sigo esse outro aqui porque ele chuta bola, jogador de futebol. Esse outro faz isso. E quando vai interferir na vida das pessoas, ele quer um cara humano, um cara que tenha consciência, um cara que pense, um cara que tenha um saber. Né? Eu acho que é isso, né? Se esses senhores aí, Marçal ou Gustavo Lima, não vender esse peixe, dificilmente eles vão ter sucesso. Eles vão ser conhecidos. O Datena é conhecido, gente? Quem não conhece o Datena? Votação pífia. É conhecido, as pessoas conhecem, eu sei quem tu é, mas não vou votar em tu. Então, assim, tem que vender conteúdo, tem que vender proposta, tem que mostrar que sabe o que vai fazer lá. Senão, não vai mudar nada. Vamos lá. Ele não foi prefeito, não foi deputado estadual, nem federal, nem senador, nada. Ele é formado em Direito, segundo ele mesmo diz, tá? Eu não tenho certeza disso, mas ele fala que ele é formado em Direito, nem carreira jurídica ele conseguiu formar. Talvez, né, pra chegar lá num parlamento, talvez tem que ter um notável saber jurídico, eu não sei se ele tem um notável saber jurídico. E me assusta também o Gustavo Lima, que se aproximou de... Mais uma bobeira que tu tá falando aí, guerreiro, não fica chateado comigo não. Tu tá na internet falando pra todo mundo igual eu tô. Tu tem o mesmo direito de falar pra mim, tá? Agora, pra saber jurídico pra chegar no parlamento... Tiririca só sabia falar Florentina de Jesus e virou deputado? Tá rindo, mano, Volta? Tiririca, pior que tá, não fica. Que saber jurídico o Tiririca teve que comprovar pra chegar no parlamento? Não precisa ter saber jurídico pra chegar no parlamento. Precisa representar uma parcela da população. O Lula, né? O Lula tem saber jurídico de quê? Não tem, né? Outra coisa também, a carreira do Lula. O Lula foi presidente. Então, assim, desculpa, cara, eu tô aqui enriquecendo aqui o meu conteúdo com o teu conteúdo, né? Mas a gente, pô,
Tu vê, o camarada criticou porque o cara... Aí, mais uma vez, parece que eu tô defendendo o Marçal. É uma desgraça esse cara de Marçal, né, mano? Cara, eu não falei nada positivo pra ele. Agora, o cara tá criticando o cara ser candidato a presidente, que ele não começou a carreira, tem que vir de vereador. Lula não fez isso, Trump não fez isso. Ah, ele não tem saber jurídico. Tiririca também não tem. O Romário tem saber jurídico. O Romário chuta bola, joga futebol, pega a mulher na noitada. É isso que ele faz a vida dele inteira. E o cara é senador 2 vezes. Os caras que votam no Romário é porque ele ganhou o título, a Copa do Mundo em 94. Porque ele jogou no Flamengo, no Vasco, no Fluminense. E porque ele joga futebol, porque ele tá em todas as noitadas. E o Carioca vota nele. O Marçal não pode? Pode, pô. Se tiver gente querendo votar nele, ele vai ser. Agora, conversa pra quem quer a solução é outra sala. Aí nós vamos ver e vamos falar em outros termos. Agora, sobre legitimidade da candidatura do cara, é mais um no meio de um monte de outro, igualzinho a ele. Um critica o outro. Agora, o Mano volta. O Marçal tem um problema, mano. Esses caras de direita, né? Comentaristas de direita, não gostam dele. E o de esquerda também não gosta. Os dois lados não gostam dele. Ué, a solução pode sair daí, já que a rejeição do Lula é enorme, né? Cada vez mais, cada dia que passa aumenta mais, e o Bolsonaro está inelegível. Então, quem sabe, né? O Marçal e o Gustavo Lima formam uma chapa ali forte, consegue bater de frente com eles. Vamos ver. Vamos lá. Continuando. Alguns políticos, e esses políticos colocaram a ideia do Gustavo Lima ser presidente na cabeça dele. Olha só que loucura. Uma campanha política se dá muito mais do que seguidores nas redes sociais. Quem é que não lembra que nós elegemos aqui o Tiririca, que vinha com aquele jargão, pior que tá, não fica. E ficou.